Quais são os sinais de que o casamento já está respirando por aparelhos na UTI? A desconexão entre o casamento, ela se dá de maneira silenciosa ao longo dos anos. Muitos não percebem que está havendo um distanciamento e quando se dão conta, ele já está lá, na UTI. É sobre isso que eu vou estar conversando com vocês aqui. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga clínica na abordagem sistêmica há quase 28 anos, atendendo casais e adultos individualmente. Eu quero conversar aqui nesse vídeo sobre a desconexão silenciosa dentro do casamento, que muitas vezes o leva para a UTI e ele passa a respirar por aparelho. Alguns casamentos, inclusive, morrem, mas o casal não se dá conta de que eles deixaram de ser marido e mulher há muito tempo e estão vivendo como pares, como pai e mãe. Fechar os olhos para essa desconexão, para essa quebra da relação é bastante perigosa. Porque enquanto os filhos estão ali por perto, nos demandando na função de pai e mãe, a gente consegue se distrair desse casamento que já não existe mais. Mas, em algum momento, seremos só nós dois. E há um risco de olhar para o outro e não reconhecê-lo mais. Frequentemente, eu recebo aqui no consultório casais que vêm porque os filhos foram embora, foram estudar fora, se casaram e eles descobriram que eles não se conhecem mais. Eles deixaram de partilhar os sonhos, de partilhar sobre o cotidiano, de ter projetos juntos, deixaram de brigar há muito tempo. Não estão encontrando sentido em continuar juntos, a não ser pelo valor de família. E de verdade, sustentar um casamento falido apenas porque aquilo é um valor para eles é pesado. Casamento é muito além disso. Na verdade, se há uma construção, um investimento ao longo dos anos, a melhor parte vem quando os filhos saem de casa, quando nós nos tornamos só os dois, quando há uma possibilidade de priorizar a relação de casal em função da relação de pais, porque as necessidades, as demandas como pai e mãe vão diminuir significativamente. Quando nós nos tornamos desnecessários como pais, vem a melhor parte do casamento. Mas não é assim que acontece para muitos, talvez para a grande maioria. E como é que a gente pode identificar se o nosso casamento já está na UTI ou se ele está caminhando para isso? Observando os sinais. Porque nenhum casamento acaba de uma hora para outra. Ninguém passa a respirar por aparelho de uma hora para outra. À medida que a gente vai deixando de brigar, sim, brigar é necessário. Quando a gente briga, é porque a gente se importa, porque a gente quer que seja diferente. É claro que existe uma maneira adequada, certa e saudável de brigar, que são as brigas funcionais. Tem vídeo aqui no meu canal sobre isso. Existe um critério para que essas brigas aconteçam de maneira respeitosa. Eu não desqualifico o outro, eu não falo mal da família do outro, eu não volto lá atrás, eu não desrespeito, eu não altero a voz, eu não falo com raiva, eu não acuso. Mas deixar de brigar é muito sério. A gente já não se importa. A gente já desistiu do outro. Quantos casais vêm para terapia e eles não discutem há anos? Como é que a gente vai viver um casamento tendo que negociar o tempo inteiro sem discutir? Porque as negociações elas fazem parte do dia a dia do casamento. A gente negocia as férias, a gente negocia o que a gente vai fazer em relação ao dinheiro, a gente negocia em relação ao restaurante que a gente vai, a gente negocia sobre qual é o tempo que nós vamos organizar para ter só os dois, a gente negocia sobre os investimentos que a gente vai ter para usufruir lá na velhice, a gente negocia o tempo inteiro. As discussões elas acontecem naturalmente, mas eu já não discuto mais. Eu não conto para o outro os meus sonhos. Quando foi a última vez que vocês sentaram e conversaram por horas, uma conversa gostosa, partilhando sonhos, sonhos individuais, desejos, aquilo que faz brilhar seus olhos, ele sabe? Porque se eu deixo de brigar, se a gente não discute mais, se a gente já deixou de negociar aquilo que diz respeito ao casal, se a gente não partilha mais o que nos faz feliz, os nossos sonhos, não é um bom sinal. O que mais vai fazer com que a gente perceba que o casamento está fragilizando? Quando nós não damos conta mais de fazer programas a dois. As saídas são sempre com amigos, cheio de amigos. Viajar com amigos, receber amigos em casa. Às vezes eu recebo um casal aqui e falo, gente, vocês não sabem ficar só os dois? É tão ruim assim? Todo fim de semana tem festa, recebe amigos. Ou é aquele casal embolado na família de origem. Passa o final de semana inteiro, sábado na casa de um, da sogra,
o domingo na casa da mãe, vai almoçar, chega de manhã, volta à noite para casa. Parece que dentro de casa é ruim. Ou as famílias estão lá, dentro da casa. Nunca só os dois. É como se o casal percebesse que tem algo ali mal resolvido, que tem um distanciamento, que eles não vão ter assunto quando estiver só os dois. E aí eles dão um jeito de encher a casa, de encher os espaços com outras pessoas. Ou é aquele casal que vive 100% exclusivamente como pais, tudo em função dos filhos. Viajar sem os filhos, nem pensar. Lá na frente, quando eles crescerem, a gente viaja. Será que vai dar tempo? Eu não quis correr o risco. Eu me lembro de quando meus filhos eram pequenos, eu sempre viajei, a gente sempre comemorou o nosso aniversário de casamento, e sempre que possível com uma viagem, só os dois. Eu sofria, ia com o coração apertadinho, deixando meus filhos crianças, e um dia uma cliente falou comigo assim, que graça que tem você viajar sem seus filhos sofrendo assim. Eu disse a ela, eu estou me preparando para quando eles não quiserem mais viajar conosco, a gente ter aprendido a ser casal, a gente ter aprendido a se divertir juntos, a ter prazer juntos, a se bastar. E é isso que eu colho agora. Porque agora, na idade adulta, eles têm a vida deles, eles têm as prioridades deles, mas nós aprendemos a gostar da companhia um do outro. A liga aconteceu. Então, se vocês estão sempre no meio de gente, de amigos, de família, exclusivamente sendo pais, é provável que esse casamento já está na UTI. Renata, mas tem jeito? Depende. Cada caso é um caso. Não é muito raro atender casais que vêm para a terapia de casal, mas o casamento já acabou. E quando é que isso acontece? Como é que eu vou saber que já acabou? Já acabou não quer dizer que você tenha que divorciar, porque a escolha do divórcio é de cada um. Valor do cliente, o psicólogo nunca vai mexer. Eu já tive casais aqui que ficou claro que não tinha mais casamento. Que o casamento já estava respirando por aparelhos há anos. Que eles não buscaram ajuda há tempo. Mas ela me disse, eu não vou me separar. Isso é um valor inegociável para mim. Pronto, tá tudo certo. Mas você vai se manter numa relação a dois sabendo que isso não é casamento. Vocês estão escolhendo viver como pares, como pais. Vocês passam a ser um par e passam a exercer a função de pais. Mas casal, casamento, onde há liga, cumplicidade, unicidade, não. Não é isso que vocês estão vivendo. E vocês vão escolher, a escolha é de cada um, e vocês vão escolher consciente de que vocês estão deixando essa herança emocional para os filhos e para os netos de vocês. Sim, as escolhas que nós fazemos hoje, elas não ficam em nós, elas vão impactar diretamente os nossos filhos, nossos netos e até os nossos bisnetos. Porque as heranças emocionais, elas são passadas de geração em geração de forma inconsciente. Assim como nós herdamos as escolhas que os nossos pais, nossos tios e avós fizeram em relação ao casamento, os nossos filhos e netos também vão herdar. É a escolha de cada um continuar no casamento que já acabou. Mas eu preciso ter essa consciência de que isso que a gente vive não é casamento. Quando não há uma boa comunicação, quando a gente não sabe mais se divertir juntos, quando a gente não tem projeto juntos, quando não tem nem sexo mais, não tem a vivência da sexualidade, o beijo, o abraço, o carinho. E quando há desrespeito, não faz sentido. Quantos casais naturalizaram viver de maneira desrespeitosa? Não há cuidado no jeito de falar com o outro. Não há um olhar para o outro como homem, como mulher. Não tem toque, não tem um beijo. Isso não é casamento. Quantas pessoas ficam com essa crença de que casamento é muito ruim? Casamento é muito difícil. É a relação mais difícil que nós estabelecemos ao longo da vida. Mas ele pode ser muito bom. Porque ter alguém que nos conhece do avesso, que sabe de todas as nossas mazelas, nossas fragilidades, que lida com as nossas oscilações, com a nossa irritabilidade, com o nosso estresse e ainda assim escolhe estar do nosso lado, ali, companheiro, alguém para contar, aconteça o que acontecer, é a coisa mais valiosa do mundo. Poder envelhecer vivenciando um casamento de companheirismo, de respeito, de cumplicidade. Sim, isso é possível. Dá trabalho. Afinal de contas, tudo que é bom dá muito trabalho. Então, observe se o seu casamento está caminhando para ir para a UTI. Quanto antes houver uma intervenção, mais fácil dele voltar a respirar e vivenciar o que é para vivenciar dentro da relação, porque é possível. Quando ambos estão dispostos a fazer dar certo, quando ambos decidem construir um casamento acima da média e se disponibilizam a olhar tanto para as questões individuais quanto para as questões relacionais, é possível construir um recasamento. Casar de novo com a mesma pessoa.
Fácil, ninguém nunca nos disse que seria, mas possível, certamente. Principalmente quando vocês buscam a terapia de casal e são bem conduzidos, bem direcionados, com um profissional que comunga dos mesmos valores que você. Quando vocês tomam consciência de que o investimento precisa acontecer agora, que além da função de pais, vocês também precisam priorizar a função de casal. A grande maioria das pessoas, dos adultos, tiveram modelos muito ruins de casal. Muitos pais continuam juntos como pais, como família, mas não como casal. E é isso que mais dificulta esse processo de recasamento. Por isso que a ajuda terapêutica é muito importante. Dê uma olhada na sua relação a dois. Será que vocês têm vivido como um casal ou como um par, desconectados, com um silêncio ali velado na relação? Se esse vídeo fez sentido para você, partilhe com outras pessoas, encaminhe para quem se interessa pela relação a dois, encaminhe para o seu companheiro e me siga aqui no meu canal, deixe seu like e me siga também nas minhas redes sociais. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Eu te espero. E vou adorar também que você partilhe comigo as suas dúvidas, os seus questionamentos. Sempre vou responder os seus comentários aqui.